E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como utilizar o multímetro digital de forma simples e com passo a passo. Você pode comprar esse aparelho aqui em qualquer casa de material de construção ou casa de eletrônica. E lembrando aqui pessoal, se você não for inscrito no canal Ardonive, se inscreva, pois aqui estarei trazendo muito conteúdo interessante, como DIY, conteúdo make, robótica, eletrônica e muito mais. Se inscreva aí para você ficar por dentro e não perder a nenhuma novidade que estarei trazendo aqui constantemente no canal Ardonive. Observe o seguinte, temos nesse multímetro digital várias escalas e temos essas três entradas aqui. Essa nossa primeira entrada é para o terra. Observe o seguinte, que temos dois cabos que vem também com multímetro quando você compra. Tem esse cabo aqui que é nossa ponta de prova preta, comumente usada para o terra, e esse cabo aqui que é o vermelho, comumente usado para medir tensões positivas ou corrente. Você vai pegar esse encaixe aqui da ponta de prova preta e colocar na primeira entrada aqui, que é o nosso terra. Observa que temos aqui esse símbolo de aterramento. Então você vai colocar aqui, dessa forma. Essa ponta aqui, que é nossa ponta de prova positiva, você primeiro vai colocar aqui nessa do meio. Essa entrada aqui vamos utilizar para medir alguma corrente específica. Vamos ver mais para frente. Temos aqui esse botão e essa setinha aqui que está indicando o local onde a escala vai estar posicionada. Então, quando você for utilizar o multímetro, observe muito bem para onde essa setinha está indicando, para você não pensar que esse aqui é o lado correto e acabar queimando seu multímetro. Observe que essa setinha aqui está indicando para o off, que é desligado. Observa. Essa primeira escala aqui é da corrente alternada. Quando você for ferir ou medir uma tensão de corrente alternada, coloque sempre em 750 para evitar queimar seu multímetro. Porque se você colocar em 200, essa corrente alternada da rede pode passar de 200 volt e aí seu multímetro pode vir a queimar. Por exemplo, eu vou aqui colocar na escala de 750 volt. Vou pegar aqui uma tomada. Temos aqui uma tomada. Você vai pegar as suas pontas de prova e colocar na tomada. Observa lá no multímetro que está medindo 227 a 228 volt de corrente alternada. Então, se eu colocasse aqui na escala de 200, esse multímetro iria queimar, porque a minha tensão aqui da minha rede, da minha cidade, está passando de 200. Então, para não correr o risco disso acontecer, coloque sempre em 750 volts de corrente alternada. Observa lá que está medindo 227, 228 volts de corrente alternada. Em relação às cores aqui das pontas de prova, não se preocupa em relação à positividade, porque na corrente alternada isso não tem. Se você for medir uma tensão de corrente alternada, não coloque em 200, coloque em 750 para evitar queimar o seu multímetro. Agora essa escala aqui é a escala de amperagem, aqui é para medir ampere. Por exemplo, essa escala vai de 2000 microampere até 10 ampere. Agora observe o seguinte, se você for medir um componente eletrônico que tenha pouca amperagem, você pode medir até na escala de 200 miliampere. Agora, se você for medir uma pilha, uma bateria ou qualquer outro aparelho eletrônico que venha a passar de 200 miliampere, é aconselhável colocar na escala de 10 ampere. Observa que temos o 10 ampere. Você vai tirar a sua ponta de prova daqui dessa parte e colocar no primeiro encaixe aqui. Então você pode observar que nesse encaixe está aqui indicando que a amperagem máxima é de 10 ampere. Então, se você colocar aqui na escala de 10 ampere e a sua ponta de prova aqui nessa parte aqui, seu aparelho não vai correr o risco de queimar, porque ele está configurado para medir uma corrente de até 10 ampere e esse aqui é o recomendado.
prosseguindo para as outras escalas. Nessa escala HFE é para medir transistores. Para medir transistores você vai colocar ele, que é esse componente eletrônico, né, encaixado aqui nesses furinhos, e aí você vai medir a condutividade desses transistores. A próxima escala é essa escala aqui. Observa que essa escala aqui é chamada de onda quadrática. Então, para medir ondas quadráticas, geralmente encontrado em motores, você vai colocar aqui nessa escala aqui para medir ondas quadráticas. Nessa escala aqui é para medir diodos, a condutividade de diodos. O diodo é esse componente aqui. Observa, o diodo tem a característica de conduzir corrente apenas para uma direção. Vou colocar aqui as minhas pontas de provas e você vai observar que você está medindo a condutividade desse diodo. Observa que sai do positivo e vai para o negativo. Se eu trocar aqui, ele não vai funcionar porque não vai conduzir a corrente. Essa escala aqui, que vai de 200 ohm até 2000K, é para medir resistores. Por exemplo, o interessante é você medir os transistores porque não tem polaridade. Eu posso medir tanto assim quanto assim. Não tem polaridade. Observe. Vou baixar a escala um pouco para 2000 ohm. Observe que esse meu resistor está medindo 997 ohm. Então, essa escala que vai de 200 ohm até 2000K é para medir transistores. Nessa escala aqui que vai de 200 mV até 1000 V, essa escala aqui é para corrente contínua, para medir correntes de fontes, de carregadores e de bateria. Por exemplo, vou colocar em 20, vou medir uma tensão que vai até 20 V de corrente contínua. Temos aqui uma bateria de 9 V, observe. Vou medir se essa bateria está boa, verificar se essa bateria está boa ou não. Observe que temos aqui nessa bateria polo positivo e o polo negativo. Vou pegar minhas pontas de prova. Observe que minha bateria está medindo 2,9 V de corrente contínua. Se eu mudar as pontas de prova, vai aparecer esse menos aqui, significa que as pontas de prova não estão nos devidos lugares. Observe que o positivo tem que ir no positivo e o negativo tem que ir no negativo. Temos aqui também outra bateria, a bateria 18650. Você também pode medir a voltagem dessa bateria. Observe que essa minha bateria está medindo 2,8 V. Temos essa bateria aqui, simples, que é uma pilha simples. Vou verificar se essa bateria está boa. Essa bateria está com 0,15, 0,16 V. Está descarregada. E aqui podemos medir de 20 V corrente contínua, 200 V de corrente contínua até 1000 V de corrente contínua. E aqui novamente desligamos. E dessa forma você pode fazer vários tipos de medições de bateria, corrente contínua, corrente alternada, transistores, resistores e muito mais, com esse simples aparelho muito barato que você pode encontrar em qualquer casa de materiais de construção ou casa de eletrônica. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Arduiniv e assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos legais que estou trazendo aqui constantemente nesse canal. Vídeos como Make,